Gostaria de convidar a senhora Cel Cavalcante, presidenta, salvo engano, do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro, para fazer sua contribuição. Muitíssimo obrigada. Bom, agradeço imensamente a deputada Dani Balbi pelo convite e pela coragem de estar pautando esse tema tão importante para toda a sociedade brasileira nesse ponto, e agradeço a serenidade com que hoje ela aqui preside essa mesa. É uma inspiração para mim, deputada. Agradeço demais. Agradeço às pessoas presentes, né? Acho que cabe primeiro me apresentar, né? Sou Cel Cavalcante. Eu estou aqui enquanto representação do Conselho Regional de Psicologia, e assim como os referidos colegas que anteriormente falaram em nome do CRM, né, também estou aqui enquanto pessoa eleita pela ampla categoria da ampla numeração da minha categoria profissional, e desde então eleita não necessariamente só como conselheira, mas como a própria presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E desde esse lugar, é importante começar com a elucidação para todas as pessoas aqui presentes. A função basilar de um conselho de categoria profissional é regulamentar o trabalho dessa categoria profissional. Minha função, enquanto conselheira do Conselho de Psicologia, é produzir regulamentações sobre o trabalho das pessoas psicólogas, assim como a função do Conselho de Medicina é produzir regulamentações do trabalho da categoria profissional de medicina. Então, diferente do que foi explanado aqui, a gente fundamentalmente regulamenta o trabalho das nossas categorias a partir de alguns atos normativos. O principal ato normativo que regulamenta o trabalho é a resolução. Então, debater uma resolução é, caros colegas, debater diretamente o trabalho dessa categoria e como esse trabalho afeta toda a sociedade brasileira. E cabe ressaltar que os conselhos só existem para proteger a sociedade brasileira do mau uso das ferramentas que esse trabalho pode causar danos à categoria, salvo que nem todas as profissões têm conselhos profissionais, só aquelas em que o trabalho da sua categoria produz danos diretos à sociedade brasileira. Então, feita essa primeira elucidação, né, eu entendo que a impossibilidade de entender a importância desse tema na comissão de trabalho fala talvez de uma perspectiva muito limitada sobre o que é trabalho, e talvez uma perspectiva muito limitada sobre a própria vida. Então, acho que feitas essas elucidações, para mim, tem todo o viés da gente poder estar pensando aqui desde o trabalho, porque a gente está falando sobre um viés que regulamenta o trabalho de toda a categoria. Então, acho que, falado isso, pensando sobre essa resolução específica, sobre esse debate, sobre o atravessamento que esse debate traz na sociedade brasileira como um todo, cabe, para colocar em análise, um primeiro quadro mais conjuntural, que, para mim, essa resolução parece fazer parte, né? Então, como a colega anteriormente falou, né, a gente produziu, e eu tenho muito orgulho de ter composto o grupo de trabalho do Ministério da Saúde, que produziu um programa que a gente chamou de PAES Pop Trans, Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, que foi um programa que tentou repensar e atualizar, segundo as normas vigentes, o que a gente anteriormente chamava de processo transexualizador ou de perspectivas de cuidado à saúde trans no Brasil. Então, a Márcia Brasil está ali, compôs, a Antra também compôs, um conjunto de especialistas, de pessoas que coordenam diferentes serviços de saúde. Compusemos esse grupo de trabalho muito importante, e a gente conseguiu atualizar muito firmemente o que é que a gente entende que é cuidar de pessoas trans no Brasil e quais os impactos disso em todas as dimensões das vidas trans. Enfim, dimensões de educação, de trabalho, de acessos à saúde, mas de acessos à dignidade de modo amplo, né? Não à toa, esse programa que alteraria radicalmente os modos como a gente cuida de pessoas trans, introduzindo, inclusive, uma perspectiva integral de cuidado, uma perspectiva integrada nos 3 níveis da rede, chamando a atenção básica a cuidar, chamando a atenção secundária também a cuidar, em consonância com os princípios do SUS, de territorialização do cuidado, de equidade no cuidado. Ela foi aprovada na reunião do Conselho Tripartite do dia 1 de fevereiro de 2024, e até hoje, infelizmente, ainda não foi aprovada, não foi assinada, apesar de ser aprovada na reunião do Conselho Tripartite. O que fala para nós de um conjunto de jogos políticos que tentam impedir o avanço do cuidado das pessoas trans e o cuidado de fato real. Então, para mim, Cel, que compus esse grupo de trabalho do Ministério da Saúde, é muito nítido como parece que essa resolução chega como um ponto a mais de um quadro estrutural muito maior, que tenta impedir o avanço dos cuidados, da produção de dignidade, dos acessos à saúde, ao bem-estar e à dignidade das pessoas trans no Brasil, né? Então, não à toa, cabe agora falar rapidamente, porque o meu tempo é curto, de 2 grandes falácias que essa resolução traz e que atravancam, de algum modo,
modo os nossos trabalhos e as nossas perspectivas. Acho que tem uma primeira grande falácia que já foi falada, que é um retorno à psiquiatrização. No trabalho do Paes Pop Trans, a gente teve uma atualização muito importante, que é entender o lugar da figura do psiquiatra na linha de cuidado como sendo um profissional importante de fato, mas tão importante quanto o dermatologista. Se eu precisar de um dermatologista, eu vou. Se eu precisar de um psiquiatra, eu vou. Mas não por ser trans, eu vou para o dermatologista ou para o psiquiatra. Então, essa resolução acaba retornando um pouco um viés que a gente já tinha superado de uma psiquiatrização, superado até nos debates do CID-11, como foi anunciado, né, que, enfim, são debates sociais muito caros para nós. E o segundo importante debate, que essa resolução parece servir um fim de alimentar, alimenta um pouco a lógica do pânico moral atualmente ensejado ao redor dos temas sobre crianças e adolescentes e supostos cuidados a crianças e adolescentes. Mas, como vimos aqui, e a gente teve uma amostra ao vivo, e ainda estamos tendo uma amostra ao vivo, esse debate não está nem um pouco interessado em cuidar de fato das crianças e adolescentes. Está muito mais ocupado em mover a máquina de produção de fake news, que é uma máquina profundamente eleitoreira. Então, acho que é importante marcar também que a gente está vendo aqui a máquina de produção de fake news ser movida ao vivo, que não tem o menor interesse na qualidade de vida dos adolescentes e das crianças aqui anunciadas, e dos jovens, e das adultas, e das idosas aqui anunciadas, mas tem interesse só em produzir uma produção de fake news para mover as fábricas eleitoreiras que estão próximas, né? Então, não teremos isso de vista. Falado isso também, né, que parece que essa resolução serve um pouco a esse fim, cai como uma luva para esse fim, nesse momento histórico que a gente vive, é importante marcar que negar cuidado não é, sob hipótese nenhuma, proteger. Muito pelo contrário. Quando a gente nega cuidado em saúde para alguém, a gente está empurrando esse alguém para os níveis de vulnerabilização ainda mais absurdos. E tanto não é, porque eu peço licença para contar um caso muito rápido, assim, que eu própria carrego. Assim. Pouco mais de 10 anos atrás, quando eu começo o meu próprio processo de hormonização, já era adulta, já era maior de 20 anos, mas procuro auxílio médico para começar esse processo com os modos devidos. Mas a epistemologia que marcava até então a medicina ainda era um pouco mais limitada ainda do que hoje. E pelos critérios do médico que me atendeu no serviço de saúde de pouco mais de 10 anos atrás, eu, Céu, não caberia nos critérios de uma pessoa trans, porque no momento eu namorava com a mulher. Eu era uma pessoa sou uma pessoa bissexual. Então, isso era critério básico para que a medicina da época dissesse: você não é trans, não temos nada a fazer por você. O que é que acontece? Isso me impediu de transicionar nem um pouco. Só me marcou como única opção fazer auto-hormonização e automedicação por conta própria. Como efeito, hoje, pouco mais de 10, 15 anos depois, tenho que lidar com esteatose hepática, que é um efeito direto de um tempo de automedicação sem cuidado e sem acesso nenhum à saúde. Enfim, está marcado no meu corpo, como que negar atendimento não me protegeu, muito pelo contrário, me colocou numa vulnerabilização que me faz agora, um pouco mais velha, ter que lidar e arcar com os custos de uma medicina que foi impossibilitada de me compreender enquanto sujeito integral e de me ofertar algum cuidado ao negar. Me parece que a gente está vivendo o mesmo movimento ainda um pouco mais intenso, né? A negativa de cuidado não vai proteger ninguém. A negativa de cuidado vai empurrar muitas pessoas para a clandestinidade, para a automedicação e para os processos feitos de qualquer modo. E isso é algo que a gente não pode ser hipócrita e fingir que não vai acontecer, porque isso acontece desde sempre. E aí convido as pessoas que nos assistem a conversar com qualquer pessoa trans de uma geração anterior, de como não existia possibilidade nenhuma de acesso à saúde, e isso empurrou todas as gerações anteriores a fazer os seus procedimentos de qualquer forma, com qualquer pessoa, do modo como foi possível. Nunca nos impediu de ser quem somos, mas, pelo contrário, dificultou, impossibilitou e produziu mais riscos para a gente ir nos produzindo como sujeitos na vida, né? E, por fim, caminhando para o fim da minha fala, é importante marcar que é fundamental nesse nosso momento histórico entender o que são os conselhos de categoria profissional, entender o que é o princípio de autonomia que rege as autarquias públicas. E esse princípio da autonomia precisa começar a ser demarcado especialmente pelo Ministério da Saúde. Então, a gente precisa entender que o Ministério da Saúde não é inferior ao Conselho de Medicina. A gente precisa entender que o Ministério da Saúde precisa ter autonomia para legislar sobre suas próprias normativas, tal qual como fizemos com o Paes Pop Trans, e a gente precisa entender que, assim como todos os outros conselhos de categoria profissional, o Conselho de Medicina tem o poder legislativo sobre médicos, não sobre todas as outras categorias profissionais. Nesse ponto, termino aqui minha fala convocando as outras categorias profissionais a entendermos o que nós, enquanto profissionais da saúde, temos a compor com as vidas trans.
Então, do mesmo modo que o Conselho de Medicina legisla só para médicos, produz ali um poder só sobre a atuação dos médicos, o Conselho de Farmácia legisla sobre farmacêuticos, o Conselho de Enfermagem sobre enfermeiras, o Conselho de Serviço Social sobre assistentes sociais e o Conselho de Psicologia sobre psicólogas. Na contramão do que está sendo apresentado aqui, convido toda a sociedade a conhecer a nossa resolução do Conselho Federal de Psicologia 01/2018, que existe desde 2018, em que a gente pensa formas de trabalho da psicologia brasileira com relação às pessoas trans lá em 2018. E assim como foi anunciado dessa referida resolução atual, a nossa também, na época, foi aprovada por unanimidade em uma reunião entre o Conselho Federal e todos os conselhos regionais, e ela marca como fundamento do trabalho da psicologia com pessoas trans o respeito à autodeterminação e a despatologização como temas fundamentais para a gente, de fato, cuidar de pessoas trans. Entendendo que, fora disso, a gente não está cuidando das pessoas, a gente só está revitimizando, culpabilizando e tutelando vidas das pessoas, né? E, por fim, diante de tudo isso, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e quero, mais uma vez, marcar, assim, convidar as outras categorias profissionais que nos assistem a reconhecer o nosso princípio de autonomia institucional, entender que, apesar dessa resolução ter uma reverberação importante nas vidas trans, todas as outras categorias profissionais também têm uma posição sobre o que significa cuidar de pessoas trans. Então, convido os outros conselhos profissionais a, assim como o Conselho de Psicologia fez, entenderem e legislarem sobre seus próprios profissionais, para não ficarem à mercê de legislações alheias que não nos dizem respeito e que nem entendem um pouco a nossa prática. E no que depende da psicologia brasileira, e aqui eu falo tanto enquanto Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, mas enquanto alguém que está integrada no sistema nacional e no Conselho Federal também, posso falar nacionalmente, a psicologia brasileira não vai ser instrumento de patologização das vidas trans. A gente vai seguir sendo cuidado integral, cuidado real e cuidado que, de fato, produz vida para as pessoas, que não retrocede direitos. Então, agradeço e deixo o meu espanto por uma categoria legislativa que legisla contra direitos das pessoas. Para mim, é muito esquisito assim, você produzir uma legislação contra direitos, ao invés de produzir direitos para as pessoas que vocês juram defenderem. Então, muito obrigada a todo mundo.